Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio predomina. Entre Lúcifer e os anjos e Adão havia trevas, porque a sentença foi a mesma. As águas vieram e cobriram a todo o mais alto monte da terra. Veja que é a mesma sentença. A terra agora está submersa, mas com uma diferença. Entre Lúcifer e Adão havia treva, havia abismo. Mas entre o capítulo 7 e o 8, as águas predominam. Mas você não vê mais treva, não vê mais abismo. Porque tinha um barco sem remo, sem vela, sem marinheiro, mas tinha 8 adoradores no controle de Deus. E aonde tem adorador, a glória aparece e as trevas têm que ir embora. Aonde tem adorador, não tem abismo. Capítulo 8. O dilúvio baixa e a terra aparece. Veja que é o mesmo processo. Capítulo 9. Aí Deus faz uma nova aliança com o ser humano. Capítulo 10. Origem dos povos. Capítulo 11. A confusão. O ser humano falha de novo. A geração de Noé. E o pecado vem. E as testemunhas separam a geração de Noé de Deus. Aí capítulo 12. Aí Deus diz: eu vou elaborar, pôr em prática um projeto espiritual. Onde o pecado não vai ruir. Porque vai ser a menina dos meus olhos. Vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Aí chama Abraão. Por meio de Abraão vem Israel. Agora tem na terra um povo que vai ser preparado para adorar. Séculos se passaram. E desde o capítulo 3 não tem mais culto coletivo como nós estamos aqui. Porque os testemunhos dessas 7 testemunhas sempre afastaram gerações de Deus por conta do pecado. Aí agora vem Israel puro. Capítulo 24 do Êxodo. Aí Deus vai propor uma aliança de fidelidade. O povo de Israel aceita. Já que há uma aliança, comprometimento, vem o capítulo 25. Aí Deus diz: Moisés, eu vou descer na terra de novo para ser adorado. E eu vou estabelecer um lugar chamado tabernáculo. Moisés recebe orientação. 15 capítulos se passam. No capítulo 40, versículo 33 está escrito que Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, tem culto de adoração só para Israel. Então agora, diz o texto do versículo 34 e 35, que a glória de Deus desce na terra de novo e enche o tabernáculo, de maneira que nem Moisés podia adentrar no tabernáculo, porque a glória de Deus estava entre os seres humanos de novo. Agora tinha relacionamento de novo. Agora Deus descia uma vez por ano, não era mais uma vez por dia. De forma coletiva. Uma vez por ano tinha culto de gratidão. Mas aí o pecado vem. E o pecado atinge Israel. Aí Romanos 5,14, Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. A lei não protegeu. O sangue de novilho não deu imunidade a Israel contra o pecado. Agora vem a escravidão para o povo de Deus e a vergonha. São levados para o cativeiro. E agora já não tem mais louvor. Agora já não tem mais culto. Agora já não tem mais adoração.
Porque pela terceira vez o pecado destrói os lugares de adoração. Primeiro, o Éden de Adão e os santuários dos anjos. Segundo, o Éden de Adão. Primeiro, dos anjos de Lúcifer. Segundo, o de Adão. E Jeremias 52, versículo 13 diz que Nabucodonosor, através do seu general Nabuzaradã, veio, queimou a casa de Deus, o único lugar na terra do povo adorar. Foi queimado, não tinha mais lugar de cultuar. 70 anos na escravidão. Mas o amor de Deus prevalece. Aí Deus sente saudade dos cultos, de ser adorado, dos louvores. E vai lá no cativeiro e traz eles de volta. Quando eles chegam de volta, só tinha monturo, não tinha mais igreja, só tinha entulhos e cinzas. Aí Deus diz: faça um culto. Mas como te adorar no meio das cinzas? A Bíblia diz que os crentes judeus mais velhos, que ainda cultuaram no templo de Salomão, quando voltaram, que viram as cinzas, começaram a chorar. Lembra que muitas vezes, a gente que já tem cabelo branco, lembra dos cultos do passado, que não tinha famoso, não tinha muito chega para lá, mas até no hino 15 da harpa, Jesus batizava e o fogo caía. Não tem culto que dá saudade hoje. Assim fizeram os velhos que voltaram do cativeiro, choravam. Mas a nova geração que nasceu na Babilônia, que não vira o templo, só na história, está no lugar, na cinza, cantavam louvores, e o cântico era mais alto do que o choro. Fizeram o culto e a glória desce no meio das cinzas. Aí Deus diz: recomecem. Eu fiz uma aliança com vocês, e a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Os judeus recomeçam, mas não são mais os mesmos. O Velho Testamento termina com um juízo sem precedente e uma promessa também. Capítulo 4 de Malaquias: a desobediência de Israel provocou um julgamento, e Deus diz que o julgamento vai ser sem piedade, vai ser tão severo que não sobrará nem raiz nem ramos. Mas ele termina dizendo que não vai desistir, porque vai vir um mensageiro, e debaixo das suas asas vai trazendo salvação. O silêncio vem. O Novo Testamento vai entrar, mas precisava passar pelo julgamento. Então termina o Velho Testamento e o silêncio vem. É aqui que, como teólogo ou bacharel em teologia, eu acredito que foi o que João viu, esse período de silêncio. Porque neste período, excelentíssimos, o pecado vem, a morte vem, o inferno vem, e as 7 testemunhas. Apocalipse capítulo 5. João vê um trono, e no trono está o supremo juiz. Então dá para nós, como crentes, criar o roteiro sem heresia. A acusação vai nos acusar. Eu volto a dizer que Paulo, Romanos 5,14, a morte reinou desde Adão até aqui. Quem reina manda. Capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz que a lei foi dada a Israel para que o pecado aparecesse, porque sem lei não há pecado. Aí o pecado, a acusação e a morte vem e diz: acabou, agora tem que ser o juízo final. Agora a petição não é mais verbal, é escrita. E a petição escrita é oficial.
Agora imagina, de um lado a acusação, o acusador, o pecado e a morte. Do outro lado as testemunhas, as 7. E nós como réus. Porque Israel pecou também. O juiz senta no trono, vai ouvir as testemunhas, e as testemunhas vão testemunhar, e um anjo começa a escrever a petição. As provas eram contundentes, comprobatórias. Um lado da escrita não deu, vira para o outro lado, a acusação era grave. Terminou o testemunho, enrola um livro e sela com 7 selos e entrega na mão do juiz.